Bom, pessoal, então agora, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou iniciar com vocês agora a aula 6, que seria a aula 2.2. Na aula 2.2, a gente vai estudar um pouco das circunferências. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou compartilhar uma folha que eu gostaria que vocês fizessem ela em casa. Todos enxergam essa folha? Sim. Ela é bem antiga, está bem surrada, então não liguem pela qualidade, tá? Então, o que eu quero que vocês façam nessa folha? Deixa lá embaixo os 3 centímetros da legenda, façam a margem de 0,7 em todos os lados na esquerda de 2,5, e eu quero que vocês dividam essa folha em 4 quadrantes, digamos assim. Então, vocês vão analisar quanto que tem ali na horizontal, vão dividir no meio, e vão analisar quanto que tem na vertical e vão dividir no meio, deixando 4 partes idênticas. Certo? Certo. Primeiro desenho. Eu quero que vocês entendam como funciona o traçado de uma linha perpendicular quando a gente está falando do uso da circunferência. Eu vou pedir só um minutinho, tá? Pronto, voltei. Então, se você tem uma linha horizontal, por exemplo, você vai precisar... Se você quer traçar uma linha... Oi? O Igor pediu para você adicionar ele na aula. Pronto? Acho que então, foi. Como que eu vou fazer uma linha perpendicular? Pensem que nós estamos nessa linha horizontal, em que você tem vários pontinhos aí. Tem o C, tem o D, tem o A, enfim, tem várias linhas. Para a gente traçar uma linha horizontal, com o uso do compasso, a gente vai ter que seguir alguns critérios. Nesse caso, por exemplo, vejamos, ó, eu escolhi o ponto C e o ponto D no início da reta. Com o ponto C, eu abri o meu compasso em um certo... como que eu posso usar o termo? Em um certo raio, e eu fiz um traçado só em uma parte, ali chegando no ponto D. E aí eu escolhi um ponto D e fiz um traçado com o D sendo o centro, abrindo o compasso no mesmo raio que estava do ponto C, cruzando com o traçado que eu tinha feito com o raio do centro do ponto C. E eu achei ali o quê? Eu achei ali uma aresta. O que eu achei ali? Uma mediana. A gente viu no início da aula anterior. Uma vértice. Isso, achei ali um vértice. E aí eu faço isso tanto na parte de baixo quanto na de cima. No caso, eu vou mostrar, por exemplo, no que eu fiz no A e B. Eu tinha o ponto A, o vértice A e o vértice B, e aí eu abri o compasso em um certo raio, que eu conseguisse encontrar o raio que eu ia traçar do ponto B. Então, se vocês notarem, ó, o centro A, eu tracei esse segmento de circunferência. E no ponto B, eu tracei esse segmento de circunferência, com o ponto B no centro. Onde elas se cruzaram, eu deixei ali um ponto, que eu chamei nesse caso aqui de P ou E, não, de F. Tá tão antigo isso que eu nem enxergo. E aí, o que eu fiz? A mesma coisa que fiz em cima, eu fiz em baixo. Ah, eu coloquei aqui 1 e 2. O que eu fiz também? Ó, centro B, eu tracei um segmento de circunferência. No centro A, eu tracei outro segmento de circunferência e elas se cruzaram. As duas fizeram interseção.
Onde elas fizeram interseção, existe um ponto, e nesse ponto eu traço uma linha perpendicular, que é a proposta. E aí eu escolhi vários pontos aqui nessa horizontal, por exemplo, esse B e esse pontinho aqui que eu não denominei, e tracei outra perpendicular, por exemplo. Então, para eu traçar uma perpendicular com o uso do compasso, eu tenho que achar a interseção dos raios, e eu acho duas interseções, consigo traçar um ponto. Com esse mesmo pensamento, eu consigo trabalhar com as paralelas. Então, por exemplo, ó, aqui nessa linha eu não horizontal... entendi como o senhor fez. Quem não entendeu? Eu também não entendi. Lucas, eu não entendi. E a como o senhor Lucielma fez. também. Você pode explicar de novo? Claro. Ó, tem uma linha horizontal. Escolho dois pontos. Por exemplo, vou escolher o A e o B. No A, eu vou deixar centralizado o meu compasso, que é o centro da circunferência, e vou traçar só um segmento dessa circunferência na parte de cima. Esse mesmo raio que eu usei para traçar essa circunferência, eu vou utilizar com o centro no B. Então, eu coloco meu compasso com centro no B, e com a mesma abertura que eu fiz no A, eu traço um segmento de circunferência. Na interseção dessas dois segmentos de circunferência, eu tenho um ponto, não tenho? Esse ponto 1? Sim ou não? Certo. Sim. Perfeito. A mesma coisa que eu fiz em cima, eu faço embaixo. Então, com a mesma abertura de raio no centro A, eu vou traçar um segmento de circunferência, e no centro em B, eu vou traçar outro segmento de circunferência, onde eu vou achar meu ponto B. Todo mundo concorda? Meu ponto B não, ponto 2. Ah, entendi. E aí, achando o ponto 1 e o ponto 2, eu tenho dois pontos. Consigo traçar uma reta? Sim ou não? Consegue? Sim. Sim. Essa reta vai ser exatamente perpendicular à minha linha anterior, que era a minha linha horizontal. Então, esse exercício é o exercício da perpendicular. Todos pegaram? Posso fazer um comentário aqui, professor? Pode. Esse exercício vai começar da seguinte forma. A ponta seca do compasso vai ficar na intersecção de x e y. Aí, abrindo o compasso em qualquer ângulo, vocês conseguem localizar o ponto A, virando a ponta, o outro lado, o B. Oposto. Gaspar, só um minuto. Essa ideia que você está falando, Gaspar, é se a minha linha vertical já tivesse traçada. Ela não está. Pensa que só está a minha linha horizontal traçada. Para que eu encontre uma linha perpendicular, eu preciso traçar em dois pontos da minha linha horizontal a abertura do mesmo raio para fazer duas interseções de segmentos da circunferência, tanto no ponto de cima quanto no ponto de baixo. Após eu encontrar as duas interseções, eu vou achar dois pontos, conecto eles e eles vão ser exatamente perpendiculares à minha linha horizontal. Tá certo. Mas, Felipe, licença, basicamente, qual a distância de A até B? Essa distância ela pode variar com a sua necessidade. Nesse caso, nós não estamos trabalhando com a distância, nós estamos trabalhando como encontrar uma linha perpendicular ao plano. Entendi. Certo? Certo. Beleza. Agora, como que a gente encontra uma linha paralela? Imaginem que a gente vai fazer o mesmo exercício para encontrar uma perpendicular. Consegue enxergar essa perpendicular? Sim. Sim. Imagina que ela está bem fina aqui. É porque o desenho é muito antigo, então está bem ruim de visualização. Mas eu tinha aqui uma linha horizontal, em que eu tinha os pontos C e D. Com a mesma abertura de raio, a ponta seca fica no centro de C e eu traço um segmento de circunferência. E a mesma abertura de raio eu venho com a ponta seca em D e traço um segmento de circunferência, encontrando aqui um ponto que eu posso chamar de 1 e um ponto que eu posso chamar de 2. A partir desse ponto, o que eu vou fazer? Eu vou escolher dois pontos da mesma distância
do ponto que eu encontrei. Então, eu posso chamar aqui, por exemplo, de ponto 3 e ponto 4. E aí, desses dois pontos, eu faço uma abertura de circunferência. Pode ser da mesma abertura que a anterior para traçar perpendicular, ou menor ou maior, vai de acordo com a sua necessidade. Eu traçaria menor porque a distância entre os pontos é menor. E aí, com a ponta seca, eu coloco aqui no eixo central e traço um segmento de circunferência. Com a mesma distância de cima, eu faço embaixo e traço outro segmento de circunferência. O encontro desses dois segmentos, como eu já tinha um ponto aqui da minha linha perpendicular, eu encontro outro ponto e traço uma reta. Essa reta é exatamente paralela à reta horizontal que eu tinha no início. Então, primeiro eu traço uma perpendicular bem fina ali, só como referência. No ponto que eu encontrei a perpendicular, eu traço dois pontos de mesma distância, equidistantes, e eu traço dois segmentos de circunferência, e no encontro deles eu acho um ponto. Esse ponto traço uma reta que vai ser exatamente perpendicular à minha linha horizontal anterior. Passando para mediatriz. Imagina que eu tenho dois segmentos de reta, partindo do ponto A. Então, eles se conectam ao ponto A, e eu quero traçar uma linha exatamente entre os dois ângulos, que têm ângulos idênticos. Como que eu faço isso? Primeiro, eu vou traçar uma linha com o centro em A, eu traço um segmento de circunferência, e eu encontro o ponto 1 e 2. Imagina que essa linha do meio ela não existe. Só as minhas linhas que estão cruzando aqui no ponto A. Encontrei o cruzamento do segmento da minha circunferência. Só deixa eu aceitar um aluno aqui. Tenho o ponto 1 e o ponto 2. O que eu vou fazer? O ponto 1 vai ser o centro de um novo segmento de circunferência, e o ponto 2, outro centro de mesmo raio que o ponto 1. Então, aqui no ponto 1, eu venho e traço um segmento de circunferência, de modo que eu imagino que ele vai passar entre as duas linhas. E no ponto 2 também, eu coloco a ponta seca e traço outro segmento de circunferência. Exatamente no cruzamento deles dois com o ponto A, eu traço uma reta e tenho uma mediatriz, que é uma linha que vai separar em ângulos idênticos dois segmentos de linha. Ficou claro? Ah, agora a partir desse desenho eu entendi como que se faz os outros. Acabei compreendendo tudo. Bacana. Mas Eu também. A circunferência... Qual lapiseira que vai usar, Felipe, no desenho? Tem variação ou é uma para todas as linhas que são linhas de referência, por exemplo, as referências da circunferência, que serão usadas com compasso, faz bem fininho, e aí você traça só a mediatriz em uma linha grossa, e as outras você pode traçar numa linha média. Entendi. Centro da circunferência. Para eu achar o centro da circunferência, eu venho também com uma proposta da seguinte forma. Eu escolho um ponto da extremidade dessa circunferência, no caso eu vou pegar esse ponto aqui, ó. E com a abertura de um raio, eu traço um segmento de circunferência. E aí eu escolho outro ponto na circunferência, em que eu tenha ali pelo menos uma linha que seja, entre aspas, referência para eu traçar esse novo centro. Espera que está entrando mais um aluno. E eu escolho mais um ponto aqui na extremidade dessa circunferência e também uso de centro para uma nova segmento de circunferência. Onde ambos cruzam, eu vou traçar uma reta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto de circunferência que eu tinha e vou traçar mais um segmento de circunferência. Reparem que se eu continuasse essa circunferência, ela ia cruzar com essa daqui. Consegue enxergar? Essa daqui, como se fosse uma só que aqui é só um segmento. Vou traçar o segmento.
Da mesma forma, eu escolho mais um ponto na circunferência, ou seja, são 3 pontos, 1, 2 e 3. E traço mais um segmento de circunferência, criando um ponto. O que eu vou fazer? Como eu achei 2 pontos nesse dimensionamento, como que eu vou achar o centro da circunferência? Esses 2 pontos, eles serão os novos pontos que eu tenho para traçar segmentos dentro da minha circunferência. Então, imagina assim, ó, daquele primeiro ponto, se eu tracei o primeiro segmento e o segundo segmento, eu posso traçar um terceiro segmento aqui como referência, porque esse terceiro segmento, ele vai servir de interseção. Lembra que eu tinha aqui, ó, primeiro, segundo, e agora eu tenho um terceiro? Esse ponto que eu escolhi, ele também tem, ó, um primeiro, um segundo e um terceiro. E esse ponto também, ó, um primeiro e um segundo. Então, onde eu tenho a interseção dos pontos das circunferências, dos segmentos, ou seja, onde os segmentos de circunferência se conectam, eu tenho mais pontos. E aí eu consigo traçar uma reta daqui e uma reta daqui. E onde as duas setas se cruzam, eu tenho o centro da minha circunferência. Esse exercício, ele vai ser um pouquinho mais complexo de fazer, mas como essa aula é gravada, você pode ir e voltar nela no AVO quantas vezes você quiser. Agora eu vou compartilhar outra artigo com vocês. Deixa eu compartilhar. Não é esse, cancela. Que é esse exercício aqui, da concordância entre circunferências. Esse exercício, ele é um exercício que ele tem um passo a passo na apostila, e a gente já vai ver um pouquinho mais na frente passo a passo. O que eu quero que vocês entendam nesse instante como concordância entre 3 circunferências? Concordância é quando a gente tem a direção da circunferência, que é tangenciada por uma segunda circunferência e novamente volta para a terceira. Então, se vocês observarem uma linha imaginária, eu teria aqui o início de uma circunferência, como se fosse um S girando para o outro lado e voltando para outra inclinação. Essa concordância entre as circunferências a gente vai ver agora. Ô Felipe, uma pergunta. Esse exercício que você pediu agora seria o 7º para a gente fazer? Ixi, eu até perdi as contas dos números. Todo mundo enxerga o slide? Sim. Sim. Bacana. Eu tenho ali 2 circunferências, cada uma com seu centro. Todo mundo consegue enxergar? Sim. Sim. O que eu vou fazer? Com a mesma abertura de raio, eu vou deixar a ponta seca no primeiro centro da primeira circunferência e vou traçar um segmento aqui em cima. E com a mesma abertura de raio, eu vou pegar aqui o centro da segunda circunferência e vou traçar mais um segmento aqui em cima. E o ponto que eles dois cruzaram, eu vou chamar de ponto 3. Tudo bem? Senhorão? Sim, sim. Bacana. O que eu vou fazer então? Ó, eu vou chamar esse raio de raio 1 e essa linha grande de raio 1 mais raio 3. Vou chamar esse raio de raio 2 e essa linha que parte do centro até lá em cima, vou chamar de R2 mais R3. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o centro desse ponto, né, do ponto 3, vou abrir
o raio do meu compasso até que ele tangencie a minha circunferência 1 e vou traçar esse raio de modo que ele encontre o tangenciamento da circunferência 2. E ali eu crio uma concordância entre essas linhas. Se eu traçasse todo o perímetro dessa circunferência, seria uma circunferência que seria enorme aqui, que estaria indicada na folha que nem caberia. Mas eu só tracei do raio, tangenciando as duas circunferências, e fiz a concordância entre elas. Na prática, onde que eu posso usar isso? Em correias, na mecânica, que mais? Em composições, dependendo do tipo de projeto. E, enfim, esse exercício tem na apostila de vocês, explicando passo a passo, mas eu não quero que vocês façam o exercício da apostila. Eu quero que vocês façam aquilo que eu passei agora em aula. Divide em 4 partes, faz a perpendicular, as paralelas, a mediatriz e o centro da circunferência. Dúvidas? Eu tenho. Muitas dúvidas, eu sei. Circunferência, quando a gente fala das concordâncias, etc., a gente está falando de um material que você ainda não teve uma abordagem sobre ele. Então, a distância ainda é mais complicado de explicar. Mas se você voltar ao vídeo, prosseguir de novo, se tiver dúvida, voltar ao vídeo, você vai conseguir matar o exercício tranquilamente. Assim, Felipe, eu não achei ele muito difícil. Só que eu não consegui entender muito a questão das medidas. Quantos centímetros eu vou deixar por cada circunferência? Quanto que eu vou abrir? Não está especificado mesmo. Isso eu também não entendi. Né? Esse exercício que eu passei para vocês é um treino para encontrar mediatriz, para encontrar perpendiculares, para encontrar paralelas em qualquer situação de problema crítico que você tiver no decorrer da sua carreira em projeto. Mas eu não passei medidas justamente para que vocês tenham uma percepção que a geometria ela vai funcionar em qualquer medida que você colocar, desde que seja adequada ao tamanho do seu papel. Que é o estudo das relações da geometria. Então, não necessariamente Ok, então. tem dimensões de linha reta. Ok, fora isso, eu entendi tudo. Tranquilo? Só não posso entregar o desenho no dia se você jogar ele fora, falar que tá tudo errado. Só não me traz o desenho sujo, amassado, rasgado, que aí não dá. Ah, mas eu tô sem prancheta, né? Aí fica difícil fazer tudo certinho. É nada, difícil nada. Ô, Felipe. Oi? Felipe, aqueles primeiros desenhos que você passou, que você ainda não tinha mostrado como que fazia o carimbo, é para fazer agora ou é para deixar sem? Todos com carimbo, que eu já ensinei a fazer o carimbo na aula. Então, todos os desenhos a partir de agora é com carimbo. Tá bom, então. Tá bom, é para entregar até o ano que vem mesmo. É para vocês treinando. E o que coloca no título dos outros? Eu não faço ideia. Caligrafia de caixa alta, caligrafia de caixa baixa, caligrafia de caixa alta inclinada, caixa baixa inclinada, projeções ortogonais. Esse de não hoje. consigo escrever. No título pode colocar o nome da aula mesmo. Sim, por exemplo, o de hoje, vocês tiveram 2 aulas hoje, certo? A aula de linhas, quem estudou linhas, que eu não pedi desenho ali, só expliquei para vocês qual a importância e relevância da hierarquia das linhas, e é uma matéria continuada, então, independente se a aula de hoje eu tratei de um assunto, você vai abordar esse assunto sempre. E nesse desenho que eu pedi para vocês, vocês podem colocar aqui como título, deixa eu ver como que está aqui. Pode colocar estudo das circunferências.
Ou estudo geometria. Geometria. Felipe, me ouve? Sim, Gaspar. Eu não sei. Pode começar já somente a margem da folha em traçar com nanquim ou não? Somente Não. a margem. Se você tem experiência com nanquim, você está autorizado. Mas não é uma coisa que eu vou cobrar no curso. Tá bom. Tá legal. Professor, aceita o Juvenal aí, por favor. Não subiu para mim ainda. Não? Deixa eu falar para ele aqui. Pessoal, então é o seguinte. Essa aula, que seria a aula 6, essa aula também vai ficar disponível para vocês. Também foi gravada. Vocês podem voltar, assistir de novo, se tiver dúvida, para tirar dúvidas e fazer o exercício. Mas é um segmento. O bom é que a gente já está bem adiantado. A gente já chegou até na aula 7. Então, tá bem tranquilo aí. O conteúdo dessa aula de hoje, fechou. Basicamente, a prova vai ser em cima disso que o senhor já passou. Tudo que eu passei. Entendeu? Ó, pode cair norma de desenho das padronizações que a gente viu no início. Pode cair Não, também. mas tem aquela revisão básica de prova, né? Que todos os professores dão. Aquela revisão, reexplicando o que já passou. Hoje foi revisão. Não, Cai mas só hoje foi da aula de hoje. Já dei aquela bastante revisão. coisa. Só dá uma lida na apostila. O que eu sugiro para vocês? Venham o exercício da apostila, faça valer a pena, faça você mesmo, que isso vai ajudar bastante. Beleza. Beleza? Dúvidas? Meu. Quando vai ser a prova, professor? Semana que vem eu vou liberar o link para vocês, e aí vocês terão 24 horas para fazer. Mas não tem o dia certo, não? Na aula da semana que vem. Já? Ai, meu Deus. Na aula do dia 20. Mas dia 20 é feriado. Dia 20 é feriado? Prolongado. Dia 21, dia 21. Dia 21 é feriado. Dia 20 tem Vamos aula. emendar, gente. Qualquer coisa, eu subo a aula, começo a aula, converso um pouquinho com vocês, já libero o link e deixo vocês fazerem. 24 horas também? Eu posso deixar 48 horas. Mas vai. aí você. E aí vocês podem vai fazer na tirando- quarta-feira. Você vai tirando as dúvidas Professor, também? libera esse link amanhã e deixa a semana inteira para a gente, com calma, Isso, fazer e, ao mesmo tempo, Só semana que vem a prova, já quer adiantar? isso, melhor. Melhor. Não adianta só fazer a prova. Não, mas se o senhor for tirando as dúvidas da Tá prova, e entender tudo. tá suave. Tirar dúvida para a prova? Como assim? Não, mas mas uma durante a pergunta. prova, se Vocês vão ver. cai uma questão. Nós Mas estamos também- em estado de guerra. Nós estamos em Gaspar, estado de vai ter guerra. uma atividade muito tranquila, nada além do que eu passei até agora. Vocês vão ler com calma, vão ter aí 48 horas para fazer e vai estar, ó, filé. E se São muito quantas tranquilo, questões, que dá professor? medo. Se muito Eu ainda tranquilo. não decidi, Luci. Confia em mim. A partir do momento que você abrir o link, não tem tempo mínimo, não, né? Eu acho que não. Ah, então tá bom, então. Ô, professor, vamos supor que até o final do semestre continue com essa quarentena, não dê para ir pessoalmente. Aí tem que te enviar por e-mail,
por e-mail? As Os fotos dos trabalhos? desenhos? Os desenhos? Não, aí se a gente não voltar presencialmente, eu vou avaliando vocês pelo AVA mesmo e por essas atividades online. Ah, tá, beleza. Quem não dá para receber, tipo, 55 projetos, não dá. Ah, mas basicamente até o final de maio eu acho que já normaliza as coisas já. Bom, não sei. Esse mês aí. Não sei Nossa, mesmo. Esperançoso sem Lucas. Assim, pelas nossas estatísticas, a gente está bem no início, né? E aí tem uma galera também que está sendo resistente à quarentena, então eu acho que vai ter bastante problema. Mas Não, vamos assim, torcer. eu acho que o brasileiro ele vai colaborar bem com essa quarentena aí, com essa questão de ficar em casa. Se der tudo Menino, certo, acho que no final de maio. você tá no Vamos Brasil torcer mesmo, pra Lucas? isso. Eu tenho informações, viu, professor Felipe, que nós vamos ficar sem aula provavelmente até o fim de junho. Bom, não sei se chega até o fim de junho. A nossa orientação é prorrogável, acho que 15 dias, tal, depois pode prorrogar de novo, mas tudo vai depender de como vai ser a evolução dessa doença, né? Então, assim, não sei se a gente volta a tempo, mas se a gente voltar, eu faço análise dos projetos. Vamos pegar, é só pegar uma base dos outros países, né? Por exemplo, lá na Espanha, o pessoal já está no meio dessa crise há 4 meses, mais ou menos. Nós estamos há 1 mês e meio. Então, vamos colocar aí pelo menos 5 meses, contando a partir de março para a gente. Aqui no Brasil, isso no mínimo. Então, eu acredito só lá para agosto, setembro, que retorna à normalidade as coisas. Isso se der tudo certo, né? É que, assim, a gente está comparando climas diferentes também, populações diferentes. Então, a forma com que está prolongando a doença aqui é uma forma um pouco diferenciada, né? Mas vamos esperar com calma, vamos torcer para que a gente volte até a aula presencial até o final. Mas se não voltar, vocês não vão ser prejudicados, porque eu vou estar aqui dando aula sempre no horário, passando atividade para vocês e vocês aprendendo. Professor, acabou a aula por hoje? Acabou a aula por hoje. Quem fala? O Léo? Acabou, Léo. Hoje a gente finalizou já. Queria agradecer todo mundo pela participação. Dúvidas vão surgir, normal. Quando a gente trabalha com geometria, até a gente pegar o jeito demora um pouquinho, mas sugiro que vocês voltem à aula, assista de novo, volta, assiste, lê o passo a passo, que vocês conseguem desenvolver. Valeu, professor. Beleza. Tá bom? Boa Beleza, noite pra professor. vocês, Valeu, pessoal. obrigado aí. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Ah, não esqueçam de dar uma nota 5 para mim, hein? De 0 a 5, tô valendo 5, hein? Pode deixar. Uau! Aonde é Beleza, feita essa beleza. avaliação? No AVA, às vezes fica também, às vezes, quando você entra lá para dar uma nota na aula, você pode dar uma nota para o professor. Eu gostaria Beleza, de saber do senhor Falou, boa noite. como está indo a professora Miriam. Eu gostaria de saber se ela está bem. Miriane está bem. Hoje nós tivemos Miriam, online. Miriam. Ela está trabalhando, mas ela está bem. Você vai ter aula com ela, acho que essa semana, não vai? Não, nós não temos aula com ela. E é justamente por isso que eu gostaria, tenho simpatia por ela, gostaria de saber se ela, como eu sei que você tem um contato mais próximo, se ela está bem, se está tudo perfeitamente. Miriane está bem. Entre os familiares dela já teve alguma contaminação, mas ela está bem e está trabalhando, inclusive, está ajudando aí, mas está tudo bem. Se o senhor tiver oportunidade, diga que eu mandei um abração para ela, viu? Pode deixar que eu falo sim, ela vai ficar bem feliz. Um abraço para você também, até quinta-feira, se Deus quiser. E vamos caminhando do jeito que Deus nos coloca os desafios do dia a dia. E assim que a gente tem que caminhar. Não olhar para trás, procurar lutar com o que a gente tem, com as armas que a gente tem, e fazer uso delas o melhor possível,
e assim é que as coisas se resolvem. Fazer da dificuldade um exercício de desenvolvimento não só espiritual, como material também. Com certeza. Se guarda boa aí, hein? noite. Se Boa protege. noite. Boa noite. Legal. Eu tomei um susto essa semana, na quinta-feira, inclusive, eu estava num pronto-socorro, porque Meu Deus. eu comecei a ter febre, mas eu fiz um exame, inclusive, não saiu o resultado ainda, mas hoje já estou bem melhor, então eu tenho quase certeza que foi reação de uma vacina que eu tomei, essa HN1, para essa outra porcaria aí que convive com a gente, né? Então, mas mesmo assim eu fiz o exame lá, vamos ver, vou aguardar, mas eu já estou bem, estou muito bem hoje. Mantenha a gente informado, hein? Me assustou no começo, até pedi para o Leandro, um aluno nosso aí, para que, se não sabia o que ia dar, eu estava lá, falei, não sei no que vai dar, se tiver alguma... Se eu não aparecer, avisa o povo lá que eu fui premiado, mas acho que, graças a Deus, não é nada disso, não. Bom, um abraço, boa semana, até quinta, se Deus quiser. Fica com Deus. Até mais. Então. Não Tchau, coma muito chocolate que ataca o fígado, hein? Fica com Deus, até mais. Mais alguma dúvida, galera? Ô, Felipe, tá me escutando? Tô sim. Eu sou um pouco novo aqui na unidade, então estou um pouco ainda perdido. Só umas dúvidas só. Para mim começar a ver no AVA as suas aulas, correto? E estudar geometria, que aí eu consigo entender melhor? Não, essa aula de hoje, que a gente está utilizando aí o compasso como um acessório para fazer os exercícios, é uma aula da unidade 2.2. É uma sequência de aulas. Então, o que eu sugiro? Entra lá no AVA, assiste as aulas que já estão postadas, para você ir acompanhando. E aí você vai pegando o ritmo. Você chegou a ter alguma aula presencial minha? Não, eu tive tudo. Só não falava muito porque pelo meu computador é ruim. Tô conseguindo falar hoje porque hoje eu tô pelo celular. Cadê? Liga Mas aí as aulas... para você. Calma aí. Pessoal, liga a câmera aí para eu ver vocês, que eu tô com saudade já. Pronto, tá me vendo? Tô vendo a testa. A testa já dá para reconhecer. Tá conseguindo me ver? Sim. Então, aí acompanho pelo AVA, né? Como eu sou novo, aí tem muitas coisas que eu tô colocando em dia. Aí eu tô escrevendo, tô assistindo as aulas, mas aí eu fico estudando pelo YouTube, entendeu? As matérias que eu acho que, para mim ver se eu consigo pegar melhor. Na outra matéria sua, eu comecei a estudar trigonometria, não é isso? Seno, cosseno, essas coisas aí. Essa matéria é de fritar o cérebro, viu, mano? Deus me livre. É isso aí mesmo. Eu consegui mais ou menos entender, fiz umas atividades até que tinha no YouTube mesmo, vendo as suas aulas, mas vamos aí, pelo menos para entender pelo menos o que você está falando. Poxa vida, assim eu fico chateado. Mas se você não entender, você volta o vídeo, vai de novo, volta, vai de novo, até pegar. Não, tá bom então. Eu só vou assistir as aulas então e vou começar para pegar. É porque eu sou novo, ainda não entendia muito, aí peguei meio agora pro final nas aulas que teve online, aí não tô um pouco perdido. Os vídeos são muito... Os vídeos não, a apostila tem um material bem legal também para você acompanhar. Então as nossas aulas elas são pautadas de acordo com a apostila. E aí lá na apostila tem bastante passo a passo, bastante macete que você pode dar uma lida também. Não, tudo bem então. Material eu vou fazer isso aí. Tá bom, não, então. não esquece de assistir a pré-aula e a pós-aula também, que são fundamentais. Não, tá bom, eu vou fazer isso aí mesmo. Tranquilo. Tá bom? Obrigado, hein? Tchau, boa noite. Até mais, tchau. Pessoal, então vou encerrando a gravação da aula de hoje, ok? Ok.